Pietra, eu acho que antes de mais nada, né, para quem está assistindo, ver o tema ali, né, da anorexia, o bodybuilding, não entende o que que aconteceu. Eu acredito que essa história é uma história muito longa, por mais que você seja nova. Acho que é a convidada mais jovem que eu já tive aqui no podcast. A mãe da Pietra está aqui também nos bastidores. Eu acho importante esse apoio familiar, que eu acho que é o mais, né, o fundamental. Conta pra gente, assim, a sua história, né? O que que aconteceu, como que foi todo esse processo. Pode ser resumido, porque, assim, acredito que é uma história longa, né? Mas, assim, como que aconteceu, a partir de quando? É uma história longa, né, que eu já contei ela várias vezes, até porque eu já passei por vários médicos e para todos eu tinha que explicar toda a história. Mas, basicamente, ela começou onde sempre começa, né? Na idade ali, por volta de 13, 12 anos, onde acontece a mudança corporal, por causa dos hormônios e tudo mais, e é onde a menina em si começa a se sentir mais culpada ou pressionada em questões estéticas ou sociais. E aí foi o que aconteceu comigo. Porque eu sempre fui uma menina muito perfeccionista, que sempre me cobrei muito, então isso foi só mais um aspecto que eu queria ser perfeita e me cobrava muito. Então, por isso, eu comecei a fazer dietas extremas, a parar de comer, e fui fazendo isso cada vez mais e me escondendo, porque eu não queria que ninguém percebesse isso. Não queria que ninguém percebesse o que eu estava fazendo, estava me matando em silêncio. E quando a minha mãe percebeu isso, ela obviamente procurou o tratamento, e desde então, no começo, claro que eu lutava contra o tratamento, porque eu não queria, não entendia por que eu tinha que tratar. Afinal, eu só queria mudar a minha estética, não entendia por que eu precisava fazer um tratamento mental para algo que eu estava escolhendo fazer. E aí, com o tempo todo, foi uma luta, eu fui percebendo tudo que eu estava perdendo, aí veio as complicações médicas, onde eu tive derrame no coração, deformidade no coração. A gente foi para São Paulo, minha mãe, no dia que eu cheguei no hospital, a minha mãe teve que ficar à noite e durante 15 dias, né, balançando eu na cama enquanto eu dormia, para que meu coração não parasse e eu sofresse uma parada cardíaca e morresse. Então foi 15 dias lutando contra a minha vida, e podia ter sido mais. Era para ter sido mais, então posso dizer que foi o primeiro milagre, foi ter sido só 15 dias e meu coração já ter melhorado, assim, né? Porque de 30 estava batendo em 50, então já tinha melhorado. E depois disso eu continuei morando lá em São Paulo, a gente passou para lá, porque eu decidi que eu queria mudar de vida, queria viver em um ambiente diferente, e a gente também ia tentar coisas novas, viver perto mais da nossa família, e a gente acabou se mudando. Durante esse ano que eu fiquei lá, eu acabei mantendo o meu peso, e não tinha uma coragem de fazer um ganho de massa muscular, de ganhar peso. Então eu comia o mínimo possível e acabava mantendo aquele peso, que era bem baixo. Mas eu sempre digo que eu sempre gostei da musculação. Então eu sempre acompanhava a musculação, todo esse mundo do bodybuilding e tudo mais. E depois de um ano ali acompanhando todos os famosos, né, os atletas grandes, principalmente a Elisa Pecini, eu decidi em setembro, em agosto, que eu ia começar um ganho de massa muscular e que eu ia ir atrás desse sonho. Quando eu comecei, eu falei pra minha mãe só que eu queria ganhar massa muscular, mas sempre tive esse sonho. E aí, quando ela foi comigo no Olímpia, no Brasil, né, na feira, foi que ela também começou a gostar, e eu vi que ela começou a gostar, e aí eu contei pra ela desse sonho e ela começou a me apoiar. Porque ela viu que eu tava melhorando, que eu tava comendo mais, viu que isso ia me salvar, e ela também se apaixonou pelo mundo do bodybuilding, né? Tanto que é uma coisa que ela gosta bastante hoje, imagino eu. E foi isso. E depois a gente acabou voltando pra Cascavel. Só que quando a gente tava voltando pra Cascavel, nesse meio tempo, eu acabei tendo uma recaída na doença e acabei desistindo de tudo. Então, eu tinha ganhado um peso, só que eu perdi todo esse peso e estava perdendo cada vez mais. E tinha desistido já. Só que aí quando eu cheguei aqui em Cascavel, eu fui treinar na ARMS. E aí comecei a acompanhar as atletas, né? A Elô, a Bruna, via também os stories do Guilherme, vi o trabalho do Alan, todo mundo que tá lá na academia eu ainda vejo com muita admiração, porque foi por causa daquele ambiente que renasceu esse sonho em mim, que eu vi que era possível. E aí hoje estou aí. Por isso que a gente fala, né? Igual você falou, a palavra tem poder. E você vê que pro bem também.
A gente posta, a gente faz as coisas acontecerem e acaba afetando vidas como o da Pietra. Então, o pessoal quando posta alguma coisa, fala, tem que ter muita responsabilidade, porque pode estar afetando ou pro bem ou pro mal uma vida. Isso é importante, né? Igual você falou. E ser acolhida, né? Então, você chegou num ambiente que você se sentiu bem. E Alan, como que foi, assim? Você viu ela lá na academia treinando? Como que foi o contato entre vocês ali? Bom, para quem me conhece, sabe que faz do meu feitiço quando vê a necessidade que as pessoas têm na sala de musculação de ajuda, mesmo quando eu estou em atendimento de algum aluno, se eu vejo que alguém está com algum tipo de dificuldade ou algo assim, de eu poder ajudar essa pessoa. A Pietra foi uma delas, né? Eu vi a Landia ali se matando para colocar uma anilha de 25 no leg. Daí eu falei, cara, eu parei de atender, fui lá ajudar ela, né? Falei, vou lá pegar, vou lá ajudar ela a colocar no leg, né? Eu perguntei se precisava de ajuda. Ela falou, umas 3 vezes que eu tentei ajudar, ela falou assim, não precisa, né? Daí eu fui, mas assim, eu via o esforço, né? Então foi mais ou menos ali o primeiro contato. Aí eu tenho meu grupo no WhatsApp, né? Acho que foi, né, pelo grupo, né, do WhatsApp, né? Onde eu posto dicas de treino e tudo mais. Galera, quem quiser dicas de treino aí, ó. No meu link da bio do Instagram tem um linkzinho lá. Aproveita. Tá? Aproveitar o merchan. Tá, dicas gratuitas, tá? Dicas de treino tem lá. Tem 2 grupos, estão lotadíssimos. Todo dia praticamente tem dica lá. E foi através de lá um dia eu postei uma promoção de consultoria. E ela me chamou no privado. Aí quando eu vi 011, né? Mas eu não tinha ligado ela, a pessoa da academia, tal, etc. Aí eu cheguei de São Paulo, consultoria, papapá. Aí ela acabou falando assim, na academia, acho que você me ajudou, alguma coisa assim, foi o começo da conversa. Aí eu lembrei quem que era ela. Eu falei, olha, mas eu acho que você não precisa de uma consultoria, acho que você precisa de alguém para te ajudar na musculação. Né? Daí eu falei assim, mas vamos trocar uma ideia amanhã que eu vejo. Se não der comigo, te arrumo, peço que eu vou pedir para os professores de sala te acompanhar mais, tal, porque eu vi que você está se esforçando. E daí foi. Daí no outro dia eu cheguei lá, acho que até a Marília estava lá, né? Lá na frente. Foi, a gente teve a primeira conexão, a primeira aula. E daí virou até hoje, né? A gente treina todos os dias, né? Tem uma escala de treino aí 5 vezes na semana, mais a tarefinha de sábado que a gente tem. E daí virou essa bola de neve aí ela começou a postar, e daí explodiu, daí se gerou boas conexões. Eu tenho bons amigos, né, graças a Deus, assim, de fora, em São Paulo. E é claro que tudo isso que aconteceu é mérito dela e pelo esforço dela. E foi e está sendo, assim, esse sucesso aí, porque eu chamo de sucesso pelo incentivo, né, e pelo o que ela está levando para outras pessoas que passam por algo muito similar, né, ou que estão com alguma dificuldade. É sobre vencer, né. E não é sobre campeonato que eu estou falando, é sobre vencer na vida, né? E eu fico muito, muito, muito feliz de estar podendo participar desse caminho da vitória que a gente está percorrendo. E eu não aceito menos que um troféu lá na frente. E volto a falar, não é de campeonato que eu estou falando. Isso aí. Vencer na vida é tudo.